Vamos lá, dar início à segunda unidade, falando um pouco sobre o capítulo 4 do livro, que fala sobre grandezas vetoriais nos movimentos. Certo? Todo vetor ele tem três situações, que é o chamado de módulo, direção e sentido, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Começando por direção e sentido. Consideramos 4 retas paralelas e observando entre elas a gente vê que é comum, certo? Entre elas possuir a mesma direção. Como assim? Eles estão com a mesma direção em si. A direção, na verdade, caracteriza pelo ângulo em que uma das retas do conjunto forma com outra, adotada como referência. Nessa figura de baixo, a direção de A é definida pelo ângulo formado, certo? Pelo ângulo formado pela abertura em relação a R, até porque o ponto de partida tanto de A quanto de R é o mesmo. Então, essa aqui é a direção indicada através do ângulo que é feito das duas. Certo? Nessa mesma direção, a gente pode ter dois objetos na mesma direção, porém sentidos diferentes. Certo? Por exemplo, numa direção vertical, a gente pode ter os sentidos de cima para baixo ou de baixo para cima. Nos pontos cardeais, constitui uma forma de caracterizar o sentido da direção. Por exemplo, sentido A está vindo de cima para baixo, por exemplo. Ó, está na parte de cima para baixo. O sentido B está de baixo para cima. Tem a mesma direção, certo? Percebam que a direção dos dois é a mesma, certo? Vertical. Porém, o seu sentido ele é totalmente diferente em relação um ao outro, certo? Vamos lá. A gente tem a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Tá? Existem grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas quando eles se conhecem o valor numérico. Tá? Por exemplo, nada a acrescentar quando se diz que o volume de um corpo é 20 litros. Você não vai dizer nada em relação a isso. Ou que, por exemplo, a massa de uma pessoa é 80 quilos. Tais grandezas são ditas grandezas escalares. Certo? São grandezas que medem alguma coisa. Além do volume da massa, são grandezas escalares o tempo, a densidade, a energia e por aí. Só que há grandezas que, para a sua perfeita caracterização, exigem que se determine direção, sentido, além do módulo, certo? Que é o valor numérico. Aqui eu tenho direção, tenho sentido, aqui nesse daqui, mas eu não tenho módulo. Ou seja, falta o tamanho. Por exemplo, o módulo nos vetores é o que me indica tamanho deles. O tamanho é o que é feito aquele vetor entre os sentidos. Então, esses são chamados de grandezas vetoriais. Que são o quê? Força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, impulso, etc. Então, esses são chamados de grandezas vetoriais, porque eles dependem da direção, do sentido, além do seu módulo, que é o valor numérico. Certo? É o que diferencia 80 quilos, 80 quilos e ponto. 20, deixa eu ver como é que está aqui. 20 litros é 20 litros e ponto. Mas, por exemplo, uma velocidade de 10 km por hora, certo? De 10 km por hora do norte para o sul é de um jeito, da esquerda para a direita é de outra forma e assim por diante. Isso são chamadas grandezas vetoriais. Por exemplo, se a gente puxa um corpo aqui, ó, como esse por um fio, a gente está agindo com uma força. Força é grandeza vetorial. Para termos a ideia exata do que vai acontecer com esse corpo, a gente temos que conhecer não só o módulo, mas também a direção. Porque a direção vai variar muito. Pode ser força na questão de baixo para cima, no sentido de baixo para cima. De cima para baixo, obviamente você não vai fazer uma força diferente. E o sentido é inclinado, por exemplo. Certo? A figura 4 mostra justamente essas situações. Perceba, ó. A gente pode estar aplicando a mesma força. A força pode ser aplicada de 3 formas diferentes. Para cima, para baixo ou de forma inclinada, tracionando a corda, por exemplo. Então essa é a diferença. A gente pode ter um valor, mas isso tem que influenciar diretamente na direção e no sentido. A fim de que as operações envolvendo grandezas vetoriais se tornem mais simples, a gente utiliza uma unidade matemática chamada vetor. O vetor ele caracteriza por esses 3 pontos: modo, direção e sentido. Tamanho, a direção que ele leva e o sentido.
certo? Graficamente, o vetor é representado por um segmento de reta que a gente conhece, tá? Orientado, certo? Sempre orientado, ele nunca, ó, perceba que ele está orientado aqui, perceba que ele está orientado no vetor B e no vetor C, certo? Indicando uma letra onde a gente coloca uma reta em cima. Por exemplo, se eu indicar o vetor X, eu tenho que indicar uma reta acima desse vetor X. Sempre da mesma forma, tá? E aí a gente caracteriza por módulo, direção e sentido nos três. O módulo do vetor é indicado pela seguinte forma: módulo de A ou A, módulo de B que você já conhece, ou módulo de C. Por exemplo, se a força tiver um módulo igual a 10 newtons, a gente pode escrever módulo do vetor F 10 newtons ou força igual a 10 newtons. Na representação gráfica, o comprimento do segmento orientado numa certa escala corresponde ao módulo do vetor, ou seja, o tamanho. A gente não pode escrever um vetor de 3 newtons, por exemplo, maior do que um vetor de 10 newtons. Então, quanto maior, obviamente, proporcionalmente, se vai aumentar o tamanho do vetor. Aí a gente vai para as características do vetor. Vetores iguais, opostos e diferentes. Vetores iguais são os que têm as três características: a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, vão para o mesmo lugar e na mesma direção, no mesmo sentido. E aí a gente representa como um igual ao outro. Tal. Dois vetores são opostos quando eles têm módulos iguais, certo? Tem também direções iguais, mas porém sentidos diferentes. Os sentidos deles são contrários. Perceba aqui na figura 7 que ó, eu tenho dois vetores do mesmo tamanho, porém qual é a diferença dos dois? Simples. Os dois estão indo nos sentidos contrários. Como é que eu represento isso? Todo vetor que está indo para sentido contrário, a gente representa com sinal de menos na frente. Certo? Igual aqui, ó. X é igual a menos y, ou seja, é como se o y fosse na mesma direção do x, porém com o menos ele vai para o sentido contrário. A, B e C são iguais, eu já expliquei, porque são vetores iguais, têm a mesma direção, sentido e o mesmo módulo. Certo? Como vimos, um vetor possui três elementos característicos: módulo, direção e sentido. Se pelo menos um deles diferir dos outros dois, então esse vetor já é diferente. Certo? Perceba aqui no exemplo 1. Tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém os tamanhos não são iguais, então eu digo que os dois são diferentes. Aqui eles têm o mesmo sentido, ou a mesma direção, o mesmo módulo, porém os sentidos são diferentes. São diferentes, eles já se tornam diferentes. E e F está bem claro, não precisa falar nada, né? E G e H a mesma coisa, está bem claro. Então, ó, A e B são diferentes porque módulos são diferentes. A direção e sentido são iguais, ó, mas o módulo de A é diferente do módulo de B. C e D são diferentes porque os sentidos são contrários, tá? E E e F, pois as direções são diferentes. O módulo é igual, mas a direção e o sentido é diferente. E no quarto ponto, eles são diferentes. Direções, módulos e sentidos são totalmente diferentes um do outro. Certo? Então vamos lá. Para a gente fazer uma operação de um vetor, a gente pode juntá-los de uma mesma forma e conseguir achar o chamado vetor direcional. Certo? Para isso, a gente tem algumas regrinhas para seguir. Primeiro, adição de vetores. A adição de vetores segue a chamada regra do polígono. O que é a regra do polígono? Quando eu tenho dois vetores, a gente pode juntá-los e no final formar um polígono. Dois ou mais vetores, claro. Considerando que seja dado dois vetores representados por A e B, como indicado na figura 9A, aqui, ó. Para adicionar vetorialmente esses dois, podemos utilizar dois processos que recebem nomes regra do polígono e regra do paralelogramo. Primeiro a gente vai ver a do polígono. Pela regra do polígono, procedemos do seguinte modo. É como se a gente fizesse um quebra-cabeça. A gente vai pegar o módulo A, ou vetor A, e grudar no vetor B. Certo? Como? A seta de um com o início do outro. Ó, perceba, o final de um e início do outro. O que é que eu fiz? Junto. Ó, coloco os dois juntos. Então, ó, depois ligamos um vetor do início de um até o final do outro. Ó. Percebeu que eu liguei esse vetor aqui? Vou até mudar de cor aqui. Preto. Ó,
peguei o início de A até o final de B e fiz um vetor S, que é o vetor direcional. Ou seja, ligamos a origem de A com a extremidade de B e lançamos o chamado vetor S, que aí é o que? A soma dos dois vetores. Quando tivermos mais de dois vetores, a gente faz a mesma coisa. Junta-se, final de um com início do outro, final de um com início do outro. Juntam-se os três, como estão aqui, e no final eu pego um vetor, começa no início do primeiro e termina no final do último, e é chamado vetor resultante, que é o vetor S. Certo? Sempre dessa forma, início de um, final do último, início do primeiro, final do último, sempre da mesma forma. E aí eu acho o chamado vetor S, que é do início de um até a extremidade do outro. Certo? Eu posso ter o chamado propriedade comutativa dos dois vetores, que é o que? Quando adiciono os vetores, a soma não depende da ordem da adição. Ou seja, independente se eu somar AB ou BS, o vetor resultante vai ser sempre o mesmo. Então, portanto, a soma do vetor A mais B vai ser a soma do vetor B mais A. Tá? O resultado vai ser o mesmo. Quando eu tenho uma propriedade associativa, lembre-se. Certo? Quando efetuamos a adição de 3 ou mais vetores, essa soma independe da ordem que eles estão agrupados. Vetor S, se eu juntei B mais C, eu acho um vetor final. Perceba que o vetor S dele é igual ao vetor S, independente da diferença que eu faça com o outro vetor. Então, esses vetores tornam-se iguais, mesmo somando B mais C primeiro, como eu fiz aqui no verde, como eu somar A mais B primeiro, como eu fiz aqui com o preto. Início de um, final do outro. O vetor S, início de um, final do outro. O vetor S aqui são iguais. Então, independe da forma que eu faça, eles vão ser sempre iguais. Certo? Vou deixar o exercício para vocês aí, para vocês fazerem. E aí a gente segue os nossos cronogramas, ok? Um abraço.